Hoje é segunda-feira, dia 18 de dezembro, falta uma semana aí para o Natal. E a gente está passando aqui para trazer as métricas de 3 criptos do nosso portfólio. Hoje o dia foi excelente, principalmente para quem gosta de um mercado volátil. Fazer trade quando o mercado está volátil é excelente, oportunidades aparecem. E para quem está acompanhando de perto, viu que hoje o Bitcoin foi lá embaixo, né? Beijou aqui os 40.540, tá? Mas já está retornando e nesse momento está batendo mais de 42 mil, ou seja, 2 mil dólares aqui de movimentação com uma velhinha nesse momento, né? Passou boa parte do dia vendedora, mas nesse momento o Bitcoin retornando com uma velhinha compradora de 5,35%. E você já sabe, quando o Bitcoin se move dessa forma, as altcoins dão excelentes pontos de entrada. E agora muitas já estão dando excelentes lucros, né? Algumas semanas atrás eu trouxe aqui o exemplo da Multi, né, pessoal? Quando a gente teve ali uma velhinha de mais de 100%, né, de amplitude, tá? E eu tenho aqui 2 exemplos do que aconteceu esse final de semana. É aquela velha história, né? No mercado cripto, você tem que estar atento, tem que estar ligado, tem que estar acompanhando. Eu, particularmente, estudo bastante, sigo estudando, participo de grupos, eu sempre comento aqui o que está acontecendo nos grupos de Telegram que eu participo, né? Grupos aí com milhares e milhares de pessoas. E aí a gente vai tendo a oportunidade de conhecer novas criptos, novos projetos e valorar se valem a pena ou não. Em vídeos anteriores eu mostrei aqui aquele meu portfólio hoje composto de mais de 130 criptos e tem 2 criptos aqui nesse final de semana que deram o que falar e eu vou mostrar aqui na tela para vocês, né? Porque nada melhor do que a gente mostrar o que acontece quando a gente tem a possibilidade de estar aí, né, garimpando o mercado. Pessoal, vejam aqui essa vela aqui, né, no dia de ontem, domingo, né? A gente está falando aqui da Alfa, que deu aqui, tá? Da Stella, né? Stella Alfa, que deu uma vela de amplitude de mais de 150%. Eu estava em trade na Alfa, tá? É claro que eu não peguei lá no fundo nem saí no topo, mas eu fiz um excelente trade ontem. Claro que gostaria de ter feito mais de 100% de lucro, não fiz mais de 100%, né? É aquela velha história, quem acompanha aqui no canal sabe que eu sou muito conservador, mas digamos assim, dentro da nossa estratégia, o objetivo é esse, que a gente possa estar incrementando o nosso capital e estar acumulando mais portfólio cripto, né? Não bastasse a Alfa, né, a Stella, ter dado esse salto impressionante no dia de hoje, vejam o que aconteceu hoje com a Astar, pessoal. É isso mesmo, olhem só essa vela aqui no dia de hoje. Uma amplitude de quase 200%, ou seja, se você entrou hoje na Asta lá embaixo, você multiplicou por 3 o seu capital, né? Foi outra cripto que eu também consegui um excelente trade, tá? Um excelente retorno. Mais uma vez, não peguei aqui no fundo, eu estava um pouquinho abaixo disso, tá? Saí, né, antes de bater os 20. Um excelente retorno que eu tive, não chegou até o topo, mas também, claro, né, tive que acompanhar ali, ajustando o stop loss feito louco, que é o que eu sempre comento aqui, para tirar o melhor proveito da trade. Quando chegou no momento aqui que bateu 20, eu falei, não, peraí que daqui a pouco isso aqui despencar, eu vou perder tudo que eu fiz. Já, né, me preparei, como eu sempre comento aqui, aquela coisa, né? Eu comento aqui e trago as informações e vou fazendo aquilo, né, que eu acho melhor dentro do meu perfil, que é um perfil conservador. Tudo dentro da nossa estratégia. Paciência, racionalidade, constância, né? Essa constância é que me faz buscar novos projetos para que de repente a gente possa ter esse tipo de retorno, tá? E sempre com a proteção do capital, é o que eu falei para vocês, né? Em nenhuma desses 2 exemplos, uma de mais de 150% de lucro e a outra quase 200% de lucro, eu não entrei no fundo, também não saí no topo, mas tive
excelentes retornos, né? E aí é aquela velha história, o mercado cripto, ele dá oportunidade, mas você tem que estar atento, tem que buscar e também tem que saber que não vai subir para sempre. O mercado, eu sempre comento aqui, né? O mercado, ele não vai subir para sempre e ele também não vai corrigir para sempre. Sabendo aproveitar esses pontos, tanto de entrada quanto de saída, é que a gente consegue ter sucesso no mercado. Mas isso fica para cada um avaliar. Por quê? Porque nós aqui trazemos métricas que são extraídas da blockchain. Quanto mais informação você tiver para fazer as suas trades, melhor. Mas no final das contas é você quem sabe onde, quando e como investir o seu capital, principalmente porque eu não sou assessor financeiro, isso aqui não é conselho de investimento, é o que eu faço no meu dia a dia, mas tá aí, né, o nosso desafio, 20% para você ver como a gente saiu de $100 para 30, tá? Inclusive, muito engraçado, né, porque tem muita gente que fala e não mostra nenhum resultado, e aqui a gente fez questão de colocar ali tudo no papel, sem nenhum tipo de enrolação, porque, né, o que vale a pena é exatamente isso, é que você está tendo retorno e você pode passar esse tipo de informação para outras pessoas que querem aproveitar essa informação, por que não, né? E tudo isso gratuito, sem pedir seu capital para que eu possa investir e ganhar comissão e também sem te vender nenhum curso, tá? Fica aí a dica, mas aí é com você. Vamos falar da Avalanche, que a Avalanche está lá em cima, pessoal. E a gente pegou um rally importante na Avalanche, mas a gente tem sinal da AVAX, tá? Nesse momento, 40,96 está caindo quase 2%. 41,68 a máxima nessas últimas 24 horas, 36,50 a mínima. Olha só essa velhinha de amplitude, 12%. É aquilo que a gente fala, né? Mercado volátil, perfeito para a gente estar fazendo trade. Mas enfim, né? Vamos lá. Sentimento do mercado da AVAX, a gente tá caindo, né? A gente ainda tá na zona de agitado e é nessa zona que você sabe que tem que tomar cuidado, proteger o seu lucro, mas a gente tá aqui apontando para baixo, tá? Então fica atento, fica ligado na AVAX, porque olha só, né? Baleias e grandes instituições, o que estão fazendo, né? Uma acumulação muito constante na parte baixa do gráfico, na parte de short trades, tá? No nosso gráfico de detector de breakout, a gente ainda segue aqui, né? Seguimos em cima da linha pontilhada, ou seja, volatilidade no mercado, é essa volatilidade que dá essas oportunidades. Mas no nosso gráfico do fluxo de capital das baleias e grandes instituições, a gente está vendo uma saída de capital acompanhando exatamente esse descenso no valor da AVAX, tá? E aí a gente passa para o nosso gráfico de trades e sinais, onde a gente teve aqui esses dois sinais que a gente trouxe. A gente teve essa piscina de liquidação, mas nos últimos 2 dias não tivemos nenhum sinal, tá? O último sinal foi o de Strong Sell, que foi inclusive antes de ontem, deixa eu ver aqui. Não, foi ontem, pessoal, ontem, né, no fechamento da vela de ontem. Então fica aí, né, a dica que a gente teve mais um sinal aqui para a AVAX de Strong Sell, então vai protegendo ali o seu capital, né? Nossa ordem de entrada hoje no mercado ficou em 39,2, primeiro limite de compra 30,18, segundo limite de compra 21,56. Entrou com a ordem de mercado, já sabe, 4% aí para marcar o seu scalping, se não acompanha com o seu stop loss. Quando eu falo 4%, é que quando você entra com a ordem de mercado, já imediatamente você já deixa configurada a sua ordem de venda com aqueles 4% de lucro, tá? Isso faz com que, né, você já esteja ali com a sua ordenzinha garantida, sem nenhuma preocupação de estar acompanhando todo o tempo o mercado. 4% do mercado cripto bater é assim, né, como piscar de olhos. Mas enfim, cada um sabe o que fazer aí, afinal de contas é o seu capital. Vamos falar da mana de Decentraland, que quando cripto do metaverso, quando a gente tem esse tipo de variação no valor do Bitcoin, as criptos do metaverso se movem de maneira muito mais exponencial, ou seja, o reflexo da movimentação é muito maior nas criptos do metaverso. Isso gera excelentes oportunidades, tanto de entrada quanto de saída, tá? Então tem que ficar atento. 47,03 agora caindo, ó, 5%, 0,4904 a máxima nessas últimas 24 horas, 0,444 a mínima, a velhinha aqui de amplitude 8,66. Vocês vejam como é o mercado, né? Enquanto umas estão caindo, outras estão subindo. Bitcoin a gente acabou de ver que está subindo. Mas, né, é isso.
Se a mana cair mais, perfeito, vai dar mais oportunidades de entrada, porque olha só, sentimento do mercado da mana, a gente já está aqui na zona de ansiedade, é nessa zona que a gente já começa a se preparar para entrar no mercado, foi aquilo que eu falei anteriormente. Quando acontece esse tipo de movimento, perfeito para a gente entrar. E olha só as baleias e grandes instituições, né? Descendo, né? Derretendo o valor da mana, já começa uma acumulação na parte alta do gráfico, na parte de long trades. É isso, pessoal. É isso que a gente tem que buscar. Esse tipo de movimento, desculpem aqui, esse tipo de movimento para que a gente possa estar fazendo boas trades. Eu sei que maioria, né? Aliás, todo mundo quer acertar na loteria, colocar dinheiro, ter um retorno, como a gente acabou de ver, de 150, de 200, mas não é assim. Se você tiver uma constância em trades de 10, 15, 20%, até scalping de 4%, dependendo da constância, você vai ver como o valor inicial do seu capital vai se multiplicar, tá? É claro que pode ser que derreta, no mercado cripto tudo pode acontecer. No nosso detector de breakout, a gente está aqui ainda, né, em cima da linha pontilhada, volatilidade para mana, tá? Olha só o fluxo de capital das baleias e grandes instituições, né? A gente está vindo aí, né, numa descendente. Fica atento que já já a gente vai falar de algumas coisinhas do Bitcoin, tá? Alguns insights. E no nosso gráfico de trades e sinais, né, esses sinais aqui que a gente trouxe funcionaram perfeitamente, porque o valor da mana segue caindo, né? A nossa ordem de entrada hoje no mercado ficou em ponto 45,75, primeiro limite de compra ponto 35,23, segundo limite de compra ponto 25,16, entrou com a ordem de mercado 4% para o seu scalp, se não acompanha aí com o seu stop loss. Vamos passar já para falar da Bitcoin, né? Bitcoin que nesse momento, vamos ver aqui como é que tá o BTC aqui, 42.513, né? A BTC tá subindo, olha só, né? 1,75, chegou a bater lá 42.757. Mas, pessoal, eu tô vendo diversas análises, tá? Gente que eu acompanho já há bem mais tempo. São análises que mostram que o Bitcoin está num momento, digamos assim, de fraqueza. É claro que esse tipo de movimentação ele pode seguir? Pode. Mas se vocês vejam que o Bitcoin hoje já foi bater lá embaixo, 40.500, tá? Então, para que o Bitcoin amanhã possa, né, descer um pouquinho mais e passar a barreira dos 40 mil, é num piscar de olhos. Tem gente comentando que a próxima parada seria 38.500. Esse tipo de movimento sobe e desce, pode acontecer? Pode, principalmente porque a gente está ali, né, numa acumulação triangular. Quem acompanha mais análise técnica, né, eu nunca faço aqui, até porque tem muitas aí, mas quem acompanha mais análises técnicas sabe o que eu estou falando e que esse movimento aqui do Bitcoin, né, de subida e baixada, pode seguir até que a gente exploda para baixo, porque os signos do Bitcoin, como eu falei anteriormente, não estão tão fortes. É melhor esperar? É melhor aguardar? Não. Tem que saber, né, aproveitar esses movimentos, porque quem aproveitou uma scalpzinha hoje, entrou lá embaixo, já fez 4%. Mas isso fica a avaliação de cada um. No meu caso, eu procuro as altcoins que vão lá embaixo, porque eu sei que elas vão retornar e a partir daí eu vou ter lucro. E o lucro, claro, dependendo do dia, 4%, 5%, 10%, cada um tem que avaliar, tá? É isso que a gente vai fazendo aqui no canal. Mas vamos se ater às métricas, que essas métricas trazem bons resultados, vocês estão vendo. Sentimento do mercado do Bitcoin, olha só, pessoal, a gente está na zona de ansiedade. Como eu falei, só que esse sentimento do mercado está na zona de ansiedade, mas a gente estava batendo ali, ó, os 41.300 no momento em que as métricas foram atualizadas. A gente já está nos 42 mil. Será que esse sentimento vai subir ou vai continuar baixando? Olha só as baleias e grandes instituições, né? A gente está numa acumulação tímida, mas já está acumulando em long trades. Isso significa que o valor vai subir? Subiu aí um pouquinho, mas pode ser que caia outra vez. No nosso detector de breakout, seguimos acima da linha pontilhada, como eu falei anteriormente, volatilidade em todo o mercado, o que é bom. Pessoal, olha só o gráfico do fluxo de capital das baleias e grandes instituições, né? Não é algo que esteja interessante do ponto de vista de
incremento no valor do Bitcoin. A gente está vendo aí uma saída do capital das baleias e grandes instituições. Vamos ficar atento às métricas, porque a gente, no nosso gráfico de trades e sinais, não tivemos mais sinais, além daquele último sinal de strong sell que a gente trouxe aqui, mas a gente ainda continua com essa piscina de liquidação vermelha. Isso significa que os traders estão trocando suas bitcoins por stablecoins, o que não é interessante também para o valor do ativo. Mas enfim, nossa ordem de entrada hoje no mercado foi em 41.298, a gente viu que o Bitcoin está um pouco acima disso, né? Um pouco porque 42.500 não é tanto agora para o Bitcoin, 2%, 3% do valor. 31.800 é o primeiro limite de compra, 22.715 é o segundo limite de compra, entrou com a ordem de mercado, já sabe, 4% para o seu scalp, se não acompanha aí com o seu stop loss. Galera, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos os que estão assistindo os nossos vídeos. Se você puder, já sabe, chegou até aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquela moral aqui pra gente, porque a gente tá trazendo conteúdo muito interessante, informações relevantes que fazem com que as nossas trades se tornem mais assertivas. Do meu lado aqui, como eu falei anteriormente, não vendo curso, não estou buscando que você aporte algum capital para que eu possa fazer trade e ganhe comissão, muito pelo contrário. Essas métricas aqui que eu trago são totalmente de forma gratuita, para que aí você do outro lado possa avaliar se vale a pena ou não utilizar nas suas trades. O interessante é que você possa dar uma olhadinha no nosso desafio 20% para comprovar como essas trades elas ajudam, tá? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.